A Estudar é uma organização sem fins lucrativos, né, que existe desde 1991, criada pelo trio do Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e pelo Marcel Teles, com a missão mesmo de conseguir ajudar os jovens a agirem grande e transformar o Brasil, né? Acho que essa é a frase que representa a gente, através de 3 grandes eixos. Primeiro, do líderes, que a gente identifica grandes potenciais e ajuda esses jovens a estudarem tanto no Brasil quanto fora. Ou na prática, que é o pilar que ajuda o jovem a ter alguns conteúdos que ele não vai ter em nenhum outro lugar, na faculdade, enfim, ensino médio, a gente vai ensinar habilidades socioemocionais. E Estudar Fora tem basicamente 2 vertentes. Primeiro, o portal Estudar Fora, que é o principal portal de conteúdo para quem quer estudar no exterior. E dentro desse pilar também tem o PrEP, que é o nosso curso preparatório para quem quer fazer graduação, sim, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Na Fundação Estudar, o ambiente é extremamente desafiador, a gente tem metas extremamente agressivas e isso exige que a gente se desenvolva basicamente todos os dias. Então a gente está sempre buscando formas diferentes de fazer as atividades que a gente está fazendo. Então assim, olhar todos os dias para a tarefa passou a ser uma necessidade, assim, a gente precisava olhar sempre para as tarefas e como a gente ia fazer para fazer ela melhor no outro dia e no outro dia. Para 2018, nasceu um projeto justamente de retenção e carreira. Então a gente começou a rever todo o processo realmente de retenção que a gente precisava fazer para conseguir desenvolver os talentos que a gente tem aqui. A gente tem um time super fora da média e a gente precisava conseguir desenvolver esses meninos da melhor forma. E aí o trabalho que a gente fez esse ano foi justamente isso, cara, como é que a gente usa as ferramentas que a gente já tem. Enfim, são ferramentas que não é novidade nossa, né? Tipo, usar um PDI bem feito para desenvolver time, para conseguir acompanhar. A gente fazia várias coisas bem artesanais, assim, e bem livres, talvez. Cara, vamos fazer um PDI, mas cada um faz de um jeito, cada um controla isso de algum lugar ou não controla. E até por a gente ter uma rotatividade alta, muita coisa se perdia. E aí o ganho do sistema é justamente isso, né? Como é que você acompanha de uma maneira estruturada e consegue ter o histórico das pessoas e você consegue acompanhar o que deu certo e o que não deu certo. Enfim, acho que tem 1000 ganhos de estar centralizado numa plataforma e como é que a gente usa tudo isso como base para um processo de reunião de gente ser mais embasado também e dar visibilidade para o gestor, enfim. Quando me foi primeiro apresentado o PDI, eu olhava para ele e falava assim, não, mas... deve ser alguma coisa para a organização precisa que eu preencha aqui um monte de papel, informe aqui o que eu estou fazendo, e o PDI se tornou uma coisa muito importante para a gente mesmo. No começo foi bem estranho, bem diferente, eu tinha muita dificuldade de entender o que aquelas palavras soltas significavam, né? E como isso transformava isso no meu dia a dia. Como eu tô aqui há 3 anos, eu passei por vários ciclos. Então, com o tempo e alinhando com a liderança e vendo as dicas que tinha dentro da própria plataforma, eu consegui ir estruturando melhor o que aquelas palavras mais protagonistas, tem mais foco, o que significava no meu dia a dia. A gente usa a plataforma do Culture Rocks hoje para fazer a gestão desse PDI. Então, pela plataforma, a gente tanto recebe e pede feedbacks, pode receber elogios ou fazer elogios ou fazer críticas à operação em si. Então é bem legal, a ferramenta facilita bastante, principalmente o fato de que fica tudo registrado, assim, né? A gente consegue acompanhar ao longo do tempo como está sendo a evolução, comparar de repente os feedbacks, acompanhar as atividades que a gente coloca no nosso PDI, né? Então primeiro mapear os desafios que a gente tem e o que a gente precisa melhorar, e no segundo momento a gente consegue ir acompanhando as atividades que a gente programou para desenvolver aquela competência e melhorar nas atividades, assim. Fui acompanhando essa evolução, fui registrando dentro da plataforma e pegando sempre feedbacks com meus líderes e meus pares. Aí eu consegui desenvolver melhor meu PDI e conseguir entender melhor o que aquelas palavras grandes e complexas significavam dentro do meu dia a dia. Pelo menos o PDI, como a gente toca aqui na Fundação Estudar, ele tem muito a ver com uma competência que está sendo desenvolvida. Então isso é extremamente interessante, né? Muitas vezes a gente tem indicação para ir fazer mentoria ou para sempre olhar para isso com uma abordagem diferente e realmente buscar desenvolver aquilo. Então a gente realmente realiza aquelas atividades. E isso tem sido
maravilhoso. Aquela impressão que eu tinha no começo de que não dava mais para desenvolver ou que já estava tudo certo e eu não ia aprender mais praticamente nada, foi totalmente por água abaixo quando a gente começou a fazer PDI. Então foi bem legal esse processo. E a partir do momento que você dá a ferramenta, você explica o conceito, fica mais fácil as pessoas entenderem, né? Então a gente desatrela um pouco essa coisa do PDI para ser uma coisa imediatista, de um tiro de 6 meses para pensar numa promoção, e sim nesse ciclo de desenvolvimento. E aí, quando a gente começa a falar disso, as pessoas começam a realmente parar para refletir um pouco mais das lacunas que elas têm. Eu acho que uma coisa que a gente também colocou bastante é da responsabilidade do funcionário em relação ao próprio desenvolvimento dele, né? Porque é um plano de desenvolvimento individual, mas que não é individual do gestor para a pessoa, mas da pessoa para o gestor também, né? Então, acho que isso também aconteceu, esse fenômeno. E a gente tem alguns cases muito legais de pessoas que trabalharam muito bem em cima do PDI, colocaram o PDI embaixo do braço e conseguiram trabalhar aqueles pontos que estavam lá. E eu não tenho dúvida que o resultado já está sendo colhido, tanto em performance da pessoa quanto em competência. Então, tem vários ganhos aí, em termos de reflexão, de significado do processo, e de visibilidade e gestão para todo mundo, para funcionário, para área de gente e para gestor.